Sou Paulo Arthur Monteiro, estou presidente da Comissão de Direito Constitucional do nosso IAP, comissão essa que tem a presidência de honra através do querido professor Ivo Dantas, que venho aqui de forma sucinta tecer alguns comentários em relação à importância do STF, do nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, que ao longo dos anos vem, em razão de algumas decisões, sendo atacado não só enquanto instituição, como atacados os seus ministros. Então, os seus 11 ministros aí, eles são vistos por uma parcela da sociedade, e isso é muito preocupante, como meros jogadores, como meros artistas de um reality show, em que você tem torcidas a partir das suas decisões judiciais. O Supremo Tribunal Federal é um guardião das normas constitucionais e tem no espectro do artigo 102 da nossa Carta Magna aquilo que lhe compete de forma originária ou de forma recursal. O Supremo Tribunal Federal, ele zela por nossos direitos e garantias fundamentais, pela interpretação das normas constitucionais, de forma que essa liberdade que nós temos hoje, que nossos direitos e garantias sejam preservados e não sejam violados, independentemente de quem esteja a ocupar o poder. Não há uma quebra de braço, não há uma usurpação de competência. O Supremo Tribunal Federal é sim balizador do nosso regramento constitucional. É sim balizador das nossas movimentações sociais a partir daquilo que se encontra no nosso texto constitucional. Texto esse que deriva da Constituição de Weimar, da Constituição Republicana do México de 1917, com aspectos que valorizam direitos e garantias fundamentais. Então, o Supremo Tribunal Federal deve ser, sim, fortalecido, enaltecido. E o que eu tenho nas minhas falas não é uma questão de imunidade a críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas que não possam ser confundidas as críticas com o ataque, desprezo à Corte. O contempt of court, ele nada mais tem do que a desmoralização da instituição e, consequentemente, colocar em xeque o porquê da sua existência. E não há como imaginarmos nos regimes democráticos, nos regimes em que direitos e liberdades individuais são preservados, são assegurados, um tribunal constitucional não existir. Pois é, que estejamos atentos às decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, mas que saibamos dar a devida importância ao nosso Tribunal Constitucional e que não tratemos como integrantes de qualquer competição ou cabo de força. A polarização, ela tenta contaminar as instituições e nos levar a crer que os atores, que os magistrados estejam assim também contaminados. A função de julgar, a imparcialidade necessária, deve ser sim perseguida, fiscalizada, a fim de que garanta assim julgamentos justos. Julgamentos justos, eles só podem ser contemplados num regime democrático e com um Tribunal Constitucional, ou seja, com um Supremo Tribunal Federal completamente distante dessas questões menores, dessas questões políticas, mas não políticas enquanto relações humanas, mas políticas mesquinhas e que tentam aí atender grupos políticos específicos e que não veem, em grande maioria das decisões de referida à Corte Constitucional, os seus pleitos atendidos. O Supremo, ele não pode ser moeda de troca, de estabilidade de regime democrático. Ao contrário, o Supremo é a garantia que nós não tenhamos essa moeda de troca, que nós já pagamos essa moeda quando nós elegemos a Assembleia Constituinte e que em 1988 veio sim a ter promulgada a nossa Carta Magna. Pois é, esse é o comentário que eu tinha a fazer em relação à importância do STF e a essencialidade das funções de preservação dos nossos direitos e garantias individuais. Um forte abraço.